Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre o Tua palavra, sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, tocando no mais profundo, no mais íntimo dos nossos corações. Desde já eu quero repreender toda ação contrária, tudo aquilo que se levanta para distorcer, para confundir e para roubar a Tua palavra. Nós repreendemos agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E declaramos que a nossa mente está livre, o nosso coração está aberto para receber a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, como o pastor Luiz falou, né, nós já havíamos ministrado muito sobre esse tema lá em São João. Né, nós fazemos umas escolas de líderes lá. E muito tempo, né, Gil está aqui, né, pastor Luiz e outros que participaram, nós ministramos sobre esse assunto. E eu tenho até alguns materiais sobre isso. E eu pensei assim, o tema, o pastor sugeriu, eu já tenho um material. E aí o Senhor disse, eu vou lhe dar um material novo. Você não vai usar o que você tem, não. E aí o Senhor trouxe para mim claramente aqui o direcionamento dentro do tema. Inclusive, eu vou aproveitar para usar lá em São João, amém? Esse mesmo material. E o Senhor me direcionou para trazer 3 pontos hoje aqui para nós, amém? Primeiro, o que é lealdade, amém? Segundo, o que é deslealdade. E terceiro, o que não é lealdade. Que parece lealdade, mas não é, amém? E aí nós vamos refletir sobre esses 3 temas hoje à noite. Mas eu vou precisar da ajuda dos irmãos, amém? Então eu vou pedir para vocês abrirem alguns textos e lerem para auxiliar, já que não foi possível trazer no slide, que facilitaria, mas eu vou precisar da ajuda de vocês, amém? Mas vamos abrir lá em Jeremias, no capítulo 9, para iniciar, Jeremias, capítulo 9. E o verso 24, Jeremias 9, 24, a palavra do Senhor diz o seguinte: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Se você for ler em outra versão, vai falar que o Senhor faz, né, age com lealdade. Amém? E aí nós vamos ver aqui essa noite que essa questão da justiça, da lealdade, fidelidade, elas acabam sendo um pouco sinônimos. Em alguns momentos nós vamos ver essa questão, aqui esse versículo colocado de um jeito ou de outro. Mas nós vamos perceber aqui que Deus, Ele é um Deus leal, amém? Ele é um Deus leal, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus misericordioso. E aí nós vemos aqui que Ele diz, olha, dessas coisas eu me agrado. Então Deus, Ele se agrada da lealdade, amém? E nós vamos ver agora primeiro o que é lealdade, amém? Para depois a gente ver o que é deslealdade. E lealdade, ele é um valor, né, do ser, né? Deus é assim, nós sabemos que Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis, atributos incomunicáveis que só Deus tem, mas atributos comunicáveis que nós, seres humanos, também temos. E a lealdade é um valor, né, de você ser uma pessoa plenamente confiável, amém? Então não é só, porque quando a gente pensa assim em lealdade, é mais aquela, a gente pensa logo assim a priori, essa questão de você não trair a pessoa, sim ou não? Mas quando a gente vai ver o significado mesmo, o conceito da palavra, nós vamos perceber que abrange mais coisas. Então ser leal é você ser plenamente confiável, amém? Uma pessoa que as pessoas possam confiar. Uma pessoa também que mantém sua retidão moral, amém? Que anda, né, de uma forma decente, correta. Ser leal também é ser honesto, é honestidade.
né? E é você também honrar os seus compromissos. Então, não é só você não trair o próximo. Abrange tudo isso. E também nós podemos ver como sinônimo da questão da lealdade, a fidelidade, a dedicação e a sinceridade. Mas nós vamos ver aqui, porque na Bíblia, quando você for ver realmente assim, a palavra lealdade, muitas vezes, em algumas versões, você vai encontrar lealdade, em outras, fidelidade. Amém? Mas se você for analisar bem ali aquele contexto, o significado, se de repente você pegar aquele texto e for para o original e ver, né, no grego ou no hebraico, a gente vai chegar exatamente no significado que quer trazer dentro daquele texto. Então, muitas vezes a gente vai encontrar na Bíblia, um versículo, a palavra está lá, fidelidade, mas o sentido é lealdade. Aí você vai ver dependendo da versão que você estiver lendo. Mas há uma diferença, e eu quero trazer aqui essa questão da diferença entre o que é ser leal e o que é ser fiel. Amém? E aí nós vamos ver aqui que a lealdade, né, ela está fundamentada em uma relação mútua de confiança, fala mais da disposição interior e do coração. Então, quando nós vamos pensar na lealdade, né, em si, na essência da lealdade, é a questão, né, do que foi falado aqui, de você ser alguém confiável, alguém reto, né, que mantém a sua retidão moral, é honesto, é uma pessoa honrada, mas na questão interior, amém? A sua disposição interior, do seu coração, que é assim. E aí o que acontece? Quando eu tenho um coração que é leal, amém? Ele vai transbordar em ações de fidelidade. Então, é uma coisa que começa de dentro para fora, né? E a fidelidade, o que é a fidelidade? É o comportamento daquilo que é esperado, o procedimento exterior. É quando o interior de lealdade transborda para o exterior e se transformando em fidelidade. Amém? Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. É possível ser leal e não ser fiel? Quem poderia me responder essa pergunta? Lembrando, lealdade está muito ligada à questão do coração, do interior, né? Tem a questão externa também, mas a lealdade ela começa de dentro. A fidelidade, digamos assim, que é a ação externa da lealdade. É possível você ser leal e não ser fiel? Pense aí. A segunda pergunta é possível ser fiel e não ser leal? Alguém mais quer falar? Ninguém se arrisca? Mas vamos lá. Vou trazer aqui um exemplo que eu vi na mídia para a gente pensar, amém? Faz muito sentido o que o irmão Marcos falou. E vai, como disse, complementar aqui com o que eu vou trazer. Eu vi um comentário de um casal da mídia, pessoas pseudo-cristãs, que estão frequentando igrejas evangélicas, né? Aí, de repente, tem uma experiência com Deus e começa a gravar vários vídeos e não sei o quê. Só que eles ainda não têm uma firmeza em Cristo e mistura, né? Coisas e coisas, cristianismo com bobagem, e o povo fica impressionado, né? Eita, olha. Mas aí eu vi um relato de um casal, né? E o rapaz dizia assim, olha, que ele tinha conversado com a esposa dele, o fato dele sentir desejo por outras mulheres. E ela entendia isso. Só que num determinado momento ele vai e trai ela. E aí ele está ali relatando para as pessoas, tentando explicar, né? Que ele disse assim, que ele não teve responsabilidade afetiva com ela. Por quê? Porque ele, embora fosse leal a ela, ele não foi fiel. Aí vamos lá, que ele, no coração dele, ele estava querendo dizer assim, eu sou apaixonado só por ela. Eu gosto só dela. Mas na hora, né, do impulso físico, ele foi lá e traiu ela. Então, algumas pessoas querem, né, trazer, digamos assim, essa pregação de que você ser leal é uma coisa, ser fiel é outra.
Então, vamos pensar num marido ou numa esposa, num relacionamento de casal. De repente, ou um ou outro sente atração por outra pessoa. Vamos lá. Isso comum de acontecer, sim ou não? Mas ali ele está só no coração pensando naquilo, mas não comete o ato de adultério. Então, o que acontece? Né? Ele está sendo em algum momento leal, né? Desleal, porque no coração está desejando, mas não foi infiel, porque não cometeu o ato. Mas a questão todinha é que essa deslealdade do coração vai levar à infidelidade, sim ou não? Pode levar. Né? É um caminho que se trilha. É isso que quando a gente chegar lá nos estágios da deslealdade, a gente vai ver que é um caminho a se trilhar. E aí, por isso que fica para nós aqui já o início do caminho da deslealdade. A gente tem que entender que lealdade e fidelidade caminham juntas. E que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes eu estou sendo desleal, mas ainda estou sendo fiel. Sim ou não? Mas o fato de eu estar alimentando uma deslealdade ainda no meu coração que não foi externada, vai me levar para um caminho de deslealdade. Né? Porque quem trai, não pensou em trair antes? Não desejou? Mas ele pode, como diz, ainda não ter sido infiel, se tornar infiel na prática, mas vai se tornar. Se não descobrir a deslealdade a tempo para tratar a deslealdade. Nesse momento aqui, ele não podia agir emocionalmente. Ele tinha que agir pelo que era certo. E ele sabia que o pai dele estava errado. Mas isso aqui ia custar muito a ele, sim ou não? Quem era que era para ser o próximo rei pela sucessão? Jonatas. Ele estava dando um tiro no pé dele, sim ou não? Porque ele estava ajudando Davi, que era o prometido. Né? Imagine eu e você nessa situação. O cara que foi prometido por Deus vai tomar a tua vaga. E o teu pai está tentando defender a sucessão. Você faria o quê? Agiria com o que é certo ou agiria na emoção? Então a gente tem que pensar hoje à noite, amém? Lealdade não é questão de emoção. É questão de princípios e valores. Amém? É questão de responsabilidade. É questão de compromisso. É eu entender que eu tenho que ser leal, né? Trilhar o caminho da lealdade junto com a fidelidade. Porque aí, de repente, eu disse aqui um exemplo de casal que é mais fácil para se compreender, mas a gente pode analisar em todos os relacionamentos que a gente tem. De repente, o de casal fica mais claro para a gente entender. O inimigo está lançando uma seta nas nossas emoções. E você vai deixando aquilo crescer. Vai chegar uma hora que você vai tropeçar e ser infiel. Os irmãos estão entendendo? O caminho da deslealdade vai me levar para o caminho da infidelidade. E é por isso que a gente precisa entender. Lealdade está baseada em princípios e valores. Em responsabilidade. Amém? Em decisão. Não em emoção. E sabe por que muitas vezes a gente se arrebenta? Porque a gente reage emocionalmente às situações. Né? Então a gente tem uma reação emocional. Jonatas, nesse momento, se ele fosse seguir os interesses dele, ele não estaria ajudando Davi, sim ou não? Mas ele não seguiu suas emoções. Ele seguiu aquilo que era certo. Amém? Então, a lealdade está ligada à justiça, à retidão, ao que é correto, não ao que é conveniente. Porque vai ter muitas situações que eu e você somos colocados, vamos ser colocados, que a gente vai ter que escolher entre ser correto, né, e agir com lealdade, ou agir na conveniência. E muitas vezes a gente é tentado a agradar as pessoas, sim ou não? Mas aí Deus olha para mim e para você e diz, e aí, você está disposto a ser leal? O caminho da lealdade é um caminho espinhoso. Ao Jonatas ser leal aqui, ele teve que ficar contra quem? O pai dele. É um caminho espinhoso. Mas é um caminho correto a ser seguido, amém? Então a primeira pergunta é, o que é lealdade? Foi o que nós vimos até agora, amém? Nós vamos ver agora o que é deslealdade,
Amém? E aí eu já falei um pouquinho aqui no início, né? Eu introduzi o tema no meio de tudo. Mas aí o que a gente precisa entender? Que a deslealdade é um processo que acontece lentamente e de forma sutil, podendo não ser percebido. Esse é o perigo. É porque você, sendo desleal, você ainda não se tornou infiel. Mas se permanecer nesse caminho, vai se tornar infiel. Mas o caminho da deslealdade, ele é muito sutil. Ele vai acontecendo lentamente, tanto é que existem 8 estágios da deslealdade. Então, você vai indo de um para o outro, para o outro, para o outro, sem perceber. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre como é que acontece o processamento interno do ser humano. A primeira reação que a gente tem sempre é emoção. Veja quando eu trouxe as duas frases polêmicas. Vocês viram os gatilhos emocionais? Algumas pessoas que reagiram porque já foram feridas nessa área. Então, estão entendendo? Gatilho emocional. Eu toquei em algum lugar dolorido. De acordo com o que toca, vem as reações. Né? Então, a primeira coisa que é ativada no ser humano, o estímulo, a resposta que vem quando a gente interage com o ser humano, emoção. Amém? Que a gente viu aqui, vários tipos de emoções. Alguns estarrecidos, outros assustados, outros tal. Foi um gatilho emocional que eu lancei. E cada um reage de acordo com o que tem dentro de si. Né? Então, a primeira resposta a estímulo que nós temos como ser humano é qual? O primeiro? Emoção. O segundo é o pensamento. Depois da emoção, aí de repente vai tocar num gatilho emocional, vai despertar uma lembrança, boa, ruim, vem pensamento, que foi a segunda coisa que aconteceu aqui. Argumentos, né? Um defendendo, um apoiando, um dizendo, corrente de pensamento. Depois do processo de pensamento, vai se produzir sentimentos. E aí a gente viu aqui hoje à noite, de raiva, de fúria, de indignação, outros tentando apaziguar, o pastor tentando apaziguar, um tentando explicar. Então foi o processo, emoção, pensamento, sentimento. O próximo reação do estímulo do ser humano é a ação. Depois do sentimento vem a ação. Né? E aí eu vi alguns já querendo se levantar ali para vir tomar o microfone. E essa maluca saiu lá de São João para vir dizer besteira aqui. Eu prego melhor. Eu já estava quase aqui assim, eu digo, eu vou apanhar hoje aqui. E aí, depois da ação, qual é o próximo passo? Se você ficar repetindo uma ação muitas vezes, ela vai se tornar um hábito. Sim ou não? Quem já ouviu algum estudo, algum comentário, né? Quantos dias faz que você fazendo a mesma coisa se cria um hábito? É 21 dias? É mais ou menos isso aí, eu não estou lembrado. Mas aí, de repente, se você pratica muito uma ação várias vezes, isso se torna um hábito. Se algo na minha vida, na sua vida, se tornar um hábito, vai ter uma construção de caráter. Boa ou ruim. E uma construção de caráter vai determinar um destino, um curso, onde uma vida vai parar. O que é que isso tem a ver com os estágios da deslealdade? Tem tudo. Porque, veja, pode tudo começar apenas com uma emoção. E as emoções são despertas, os gatilhos emocionais que vão trazer esses pensamentos, esses sentimentos, que vai fazer a gente ter ações ruins ou boas. Mas, de repente, alguém toca em algum lugar emocional da gente que é dolorido. Em algumas situações, a pessoa toca nem sem saber. Vê, quando eu fiz em casa essas frases, eu nem queria causar esse tumulto, eu só queria fazer a gente pensar um pouco, sabe? Eu fiquei até assustada quando eu vi. Porque geralmente lá em São João não acontece isso, não. Os irmãos estão entendendo? Quando eu trouxe aqui, nem tinha essa intenção de causar esse aquecimento todo. Mas deixa que já havia feridas. E quando tocou. E o que eu quero dizer com isso?
é que o caminho da deslealdade começa com uma emoção. É um lugar onde a gente já está ferido. Onde alguém já mexeu com a gente no passado, de repente chega outra pessoa que nem sabe, tem uma atitude com a gente parecida, desperta aquele gatilho emocional, daquela lembrança dolorosa, daquele passado difícil, e de repente você começa a olhar para aquela pessoa com olhos diferentes, sendo que a pessoa talvez tenha feito alguma coisa para você pequena, mas despertou uma dor do passado muito grande. E aí, de repente, a gente está o quê? Reprojetando nas pessoas. Você já conheceu, por exemplo, hoje você convive com uma pessoa que te lembra alguém que fez um mal para você, e de repente, quando você olha para essa pessoa hoje, diz, eu me lembro de fulano. Ou a pessoa, um cheiro, ou uma comida, ou um lugar, né? Mas como a gente está falando aqui de relacionamentos, né? Que lealdade e deslealdade está dentro dessa questão de relacionamento. Então a gente vai ter que ter cuidado, porque às vezes um gatilho emocional, uma emoção só, pode me fazer cismar com alguém. E eu posso começar a trilhar um caminho de deslealdade só por estar reprojetando com alguém. Porque a pessoa lembra, parece, porque... E aí, de repente, alguém... Vou dar aqui um exemplo físico, mas vamos imaginar no aspecto emocional, certo? Alguém vai lá e me dá um murro. E fica, né, machucado, aquela coisa toda. É difícil, gente, levar um murro na cara. Pronto. Foi doloroso, não foi? Foi traumático. Passou anos, outra pessoa foi lá e pisou no meu pé. O que é pior, o murro ou o pisão no pé? O murro. O do pisão do pé, a dor não vai embora mais rápido. Mas, de repente, quando alguém pisa no meu pé, eu puxo toda a dor que eu já senti antes. E aí eu lembro da dor do murro inconscientemente, no subconsciente. Porque a nossa memória emocional, ela não é inteligente. Ela não tem essa noção de passado, presente. Ela acaba se misturando. E às vezes eu estou ferido com coisas do passado. E é por conta dessas feridas aí emocionais que o diabo encontra espaço para começar a lançar as sementes da deslealdade. Amém? É assim que acontece. Mas vamos lá. O primeiro estágio é o espírito independente. Se a gente for ver a história de Joabe, eu acredito que vocês já leram alguma coisa sobre isso, né, sobre os estágios da deslealdade. Eu vou tentar passar rapidamente aqui. Eu posso ir até que horas? 9? Vou ver se eu termino antes. Que é muito tempo, senão os irmãos vão cair da cadeira e vão dormir. Então, primeiro estágio, o de Joabe, né, o espírito independente. 1 Reis 2:5. Quem encontrar primeiro lê. Vamos lá, uma maratona bíblica. Quem encontrar lê. Se eu encontrar primeiro eu leio, para a gente não perder tempo. 1 Reis 2:5. Estou lendo. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Então nós vemos aqui que Joabe, que era um comandante do exército de Davi. E Davi tinha passado algumas orientações para ele. O que é que ele fez? Fez como ele queria. Inclusive, não tinha para quê, né, haver um derramamento de sangue daqueles homens, mas ele vai por conta própria, vai e mata. Então nós vemos aqui que o primeiro sinal de deslealdade é justamente esse espírito independente. Quando eu começo a querer fazer as coisas do meu jeito, mas não é bem assim, mas não é só desse jeito, e não sei o quê. A gente tem que entender que a gente vive num contexto de relacionamentos e que a gente precisa ter uma abertura para diálogos, amém? Sim ou não? Você dizer como você pensa ou o que você acha não é ser desleal, não. Todos têm o direito, amém? Vamos pensar num contexto aqui de igreja. De repente, o pastor Luiz quer conduzir, fazer as coisas de um jeito e você vê um ângulo que ele não conseguiu enxergar. O que é que você faz? Chega no pastor e diz, pastor, o senhor percebeu esse ponto aqui da situação, assim, tal, né?
é o caminho correto. Mas é o que muitas vezes acontece. A pessoa não chega até o pastor, e mais por trás fica, né? Tá vendo? O pastor devia fazer assim. E não sei o quê. E não sei o quê. Não, eu mesmo, olha, se fosse eu... E aí muitas vezes, gente, mas também não vou me envolver, não. Vou ficar na minha agora, né? Porque só querem fazer as coisas de determinado jeito e tal. E a gente tem que entender. Se a gente está convivendo, são relacionamentos, tem que ter diálogo. Amém? Tem que ter espaço para todo mundo falar, ser ouvido, ser compreendido. Tem que ter diálogo. Tem que a gente trazer as coisas. Ouvir também, porque às vezes a gente que está à frente da obra, o pastor, né? Às vezes a gente faz certas coisas por direção de Deus e por quê? Por N motivos. Que nem sempre dá para a gente explicar tudo, né, pastor? Nem sempre. E às vezes porque lida com situações que tem que se manter em sigilo. E aí, às vezes, quem está aí não entende e já começa a falar. Mas você está falando de uma coisa que você não entende. Por que não vem perguntar? Por que o senhor está agindo assim? Por que isso é assim? Pergunte. Não é pecado perguntar, amém? Agora, o caminho da deslealdade vai fazer você falar por trás. Isso é ruim, né? Então, é muito importante você entender que o primeiro estágio é o espírito independente. É aquela pessoa que está no ministério e vem uma orientação que quer fazer do jeito contrário. Gente, em todos os lugares tem diretrizes. Aonde você for, no seu trabalho não tem diretriz, regra. Você chega na escola, tem, na igreja tem, você vai em qualquer lugar. Nesse Covid mesmo, a gente viu várias diretrizes. Só que a gente quer seguir em todo canto e na igreja a gente não quer. Por quê? Por que a gente cisma só com a igreja? Já perceberam? Crente é assim, só cisma com a igreja. Começa a passar luz e dificuldade, as coisas. Vou deixar de ir para a igreja, vou para o culto hoje não. Mas para o trabalho tu não falta, né? É porque tu vai ganhar dinheiro lá, né? E quer dizer que Deus não é digno de louvor e adoração, não, mesmo que você, no dia que você está passando um momento difícil? E depois de tudo que Ele fez por você? Quer dizer que você só vai para a igreja e faz as coisas, se for do jeito que você quer ou se tiver tudo bem? E nos dias difíceis, né? Ele não sempre esteve com você? Então, assim, veja, muitas vezes esse espírito independente, de só querer fazer as coisas do próprio jeito, de não querer seguir orientação. O segundo estágio é o estágio da ofensa. Provérbios 18, 19. Quem encontrar, já achei, eu vou lendo, gente, para não perder tempo. Provérbios 18, 19, diz o seguinte: olha, o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Então, olha, o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Mas aí eu estou ofendido por quê? Porque as pessoas hoje, a gente vai ver até no próximo texto, que as pessoas hoje, elas estão ofendidas, às vezes, por tudo. Sabe? Sem motivos pequenos, bestas. As pessoas hoje se ofendem. Hoje não, sempre, né? Mas está de um jeito que as pessoas se ofendem por tudo. E às vezes até por coisas que não deveriam ficar ofendidos. Então, eu vi uma frase uma vez que dizia assim, que quanto mais maduros estamos, menos ofendidos ficamos. Quer dizer que eu sou uma pessoa que me ofendo com tudo. Quer dizer que eu sou uma pessoa imatura, infantil. Eu tenho um processamento mental e emocional de um adolescente. Porque adolescentes é que se ofendem com tudo. E aí eu tenho que parar para pensar, se eu estou me ofendendo demais e achando ruim demais e tudo, é porque o problema está comigo. Será que está todo mundo errado e só eu estou certo? E às vezes, essa é a questão, né? Que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo ficará luminoso. Aí quem usa óculos aqui, se seu óculos estiver sujo, como é que você enxerga? Embaçado. E se o óculos estiver limpo? Melhora. Não é isso? Às vezes é o óculos que você está usando para enxergar a situação. E aí a gente fica ofendido, às vezes, com coisas que não deveria ficar. E aí você vê lá em Mateus 24:10, veja o que Jesus falou sobre o fim dos tempos. Mateus 24:10
Diz o seguinte: nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E você vê que é um sinal dos fins dos tempos. Pessoas ofendidas por tudo. Se ofendem demais. Mas é o segundo estágio da deslealdade. E a gente vai ver agora, a partir de agora, o exemplo de Absalão. Ele se tornou uma pessoa ofendida. Né? Ele passou uma situação realmente que era uma ofensa grave. Mas por não tratar aquilo ali, e pelas pessoas que estavam próximas não tratar adequadamente, essa ofensa se transformou no terceiro estágio da deslealdade, que foi a passividade. Vamos lá para 2 Samuel, no capítulo 13. 2 Samuel 13. E nós vamos ver aqui um pouquinho do que aconteceu. Todo mundo sabe da história, né? De Absalão, que tinha uma irmã, Tamar, e o irmão, que era o meio-irmão deles, Aminon, se enamorou da moça, criou uma emboscada para poder forçar ela a ter um relacionamento com ele. E ali, claro que o irmão, Absalão, ficou ofendido. Mas nós vamos ver o desdobramento dessa história, né? Culminando de uma forma muito negativa. Então, eu abri 1 Samuel. 2 Samuel 13, 22. Alguém encontrou? Porém, Absalão não falou contra Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon, por ter ele forçado a Tamar, sua irmã. E aí, veja, era um caso grave. Um meio-irmão tinha forçado uma meia-irmã, que era a irmã, né, legítima de Absalão. E aconteceu tudo isso, ninguém fez nada. Davi não fez nada, né? E acho que talvez Absalão ficou esperando que Davi tomasse um posicionamento. E aí, mas nós vemos aqui que ele não fala nem bem, nem mal. Ficou ali. E aí ele se tornou uma pessoa passiva. Mas ele ficou ali, mas ele não ficou de boas. Uma coisa é você dizer assim, não, eu vou perdoar, vou deixar para lá e vou viver minha vida. Outra coisa é você ficar ali, deixar para lá, mas dentro de você, ficar ruminando aquilo ali, crescendo ali. E foi o que aconteceu com Absalão. E aí nós vamos ver que essa passividade ali no coração dele começou a crescer, essa deslealdade. Por isso que é muito importante, irmãos, a Bíblia fala o seguinte, olha, se teu irmão pecar, se eu não me engano, é em Mateus 18, se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Né? Se o teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. Né? Mas se teu irmão não te ouvir, vai, traz uma testemunha, fala de novo com ele. Né? E pelo depoimento de 2, 3 pessoas, tenta estabelecer a palavra. Então, olha, se acontecer algum problema, vai até a pessoa e resolve. Amém? Para quebrar o caminho da deslealdade. Por quê? Às vezes a gente tem um problema, não resolve, e aquilo vai crescendo, sim ou não? Aquela mágoa, aquela situação. E aí você vai se tornando uma pessoa passiva. Ah, vou ficar na minha, vou ficar em paz. Mas às vezes você diz que vai ficar em paz, mas não está em paz. Sim ou não? E aquela situação está crescendo dentro. Outra coisa aqui é a questão, por exemplo, de tem uma situação como essa, acontece um problema, e você ir pelo caminho direto. Aí eu tenho um problema com Gil. Qual é o caminho certo? Chegar em Gil, vamos conversar, resolver. Aí o que é que eu faço? Tenho um problema com Gil, vou para Marcleide. Marcleide, eu não te conto, olha, aconteceu assim, assado, e não sei o quê. Eu não sei o que eu vou fazer com essa situação. Vamos orar, ora por mim, pede uma direção a Deus, e não sei o que, ainda envolve Deus no meio. Está certo ou está errado? Está errado, é um caminho de deslealdade. Por quê? Um problema que era entre eu e Gil já está envolvendo Marcleide. E se Marcleide tiver, vai piorar. Aí o que acontece? Eu estou contando a minha versão do que aconteceu com Gil, mas tem a versão de Gil também. Que Marcleide não ouviu. Mas como eu cheguei e fui me lamentar para Marcleide emocionalmente,
já está envolvida. E já está olhando Gil atravessado. Veja só, gente, a falta de sabedoria, como a gente às vezes lida com as situações. Se a palavra de Deus está dizendo, se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só, resolve ali, mata ali. Porque se você vai por outro caminho, é caminho de deslealdade. Vai envolver outras pessoas. Vai crescer o problema. Já é o segundo passo. Chamar uma testemunha já é se a primeira instância não deu certo. Né? É se entre eu e ele só a gente não conseguiu resolver, a Bíblia diz, chama uma testemunha. E testemunhas não devem se envolver emocionalmente nas situações, sim ou não? É testemunha, é estátua. É para estar ali ouvir e só depois relatar. Olha, foi falado assim, assim, assim e pronto. Não é promotor nem advogado de defesa. É só testemunha. Amém? Então a gente tem que ter cuidado. Olha, o quarto estágio é o estágio da crítica. E a gente vai ver Miriam e Arão contra Moisés, lá em Números 12:1. É um texto bem conhecido. E aí é um caminho perigoso. O quarto estágio, o estágio da crítica, é justamente isso que já foi mencionado. Às vezes a gente vê alguma coisa, ou aqui na igreja, ou no trabalho, ou em outro lugar, e a gente vê alguma coisa, não gosta, não acha certo. Então, qual é o caminho? Procurar quem é responsável e expor. Isso se você tiver realmente autoridade para falar. Porque tem gente que gosta de estar fazendo confusão sem necessidade. Mas se for alguma coisa importante, você vai lá e fala. Mas justamente esse estágio da crítica é quando eu estou vendo alguma coisa que eu acho que está fora do lugar, mas não tenho certeza. E Miriam fala com quem? Com Arão. Por que ela não foi logo para Moisés? Por que você tomou essa mulher cuxita? Né? Mas muitas vezes a gente faz um comentário, até sem maldade, sim ou não? Solta um comentário, mas ali você já está influenciando aquela pessoa. Tocando onde? Qual é o primeiro estímulo que vem no ser humano? Emoção. E emoções não são inteligentes. Entenda isso, amém? Emoções não são inteligentes. Nosso cérebro ele tem 3 partes. É o neocórtex, que é a parte inteligente, que raciocina. Nós temos o sistema límbico, que é a parte emocional, que as emoções estão todas misturadas. Passado e presente, não é um sistema inteligente. E o reptiliano, que é a primeira reação, né, da fuga do medo, né, e do desejo da compensação do prazer, que também não é uma parte inteligente. Então, veja, o primeiro estímulo que a gente tem é emocional. É de se envolver nas coisas sem antes pensar, raciocinar. Veja, quantas vezes a gente já teve reação emocional e nem parou para, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que isso está certo? Será que foi assim mesmo? Será que é desse jeito? E às vezes alguém que já está ali emocionalmente inflamado ou chateado, solta algum comentário, já está envolvendo outras pessoas. E aí, olha, gente, se você tem algo para falar para alguém, fale diretamente para ele, sem mais ninguém por perto. Porque você pode estar errado. E aí, você estando errado, e aí você faz uma fala na frente de outras pessoas, você acaba influenciando aquelas outras pessoas para pensar como você está pensando e sentindo como você está sentindo. Né? De repente, você tem uma questão para resolver com o pastor. Chegue nele, vá até o irmão, entre ti e ele, só resolve. Aí o que é que você faz? Está o pastor aqui, um grupo de irmãos. Aí você, sem necessidade, sem sabedoria, traz o assunto na frente dos irmãos. Você nem sabe se está certo. Você pode estar emotivo, ali, sabe, influenciado por suas coisas. E de repente você traz uma questão que você podia conversar sozinho. Aí você traz na frente de outras pessoas e já influencia as outras pessoas. Os irmãos estão entendendo? Lembre, primeiro estímulo é emocional e nem sempre é bom. Então a gente tem que pensar nisso, amém? O quinto estágio é o estágio político. A gente ainda continua com Absalão.
Lá em 2 Samuel, no capítulo 15, passando um pouquinho desse capítulo que a gente leu, o verso 3 e 4, diz assim, olha, então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. O verso 4 diz, dizia mais a Abraão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Você vê aqui o estágio político, que o que a gente vê mesmo na política, né? Você é o quinto estágio da deslealdade. Então, Absalão, né, o povo ia até o palácio lá para falar com Davi, e ele ficava ali na porta, né, da cidade, e antes do povo chegar até Davi, Absalão ia lá, se apresentava, a palavra de Deus diz que ele era muito bonito, com certeza conversava bem, e diz aqui que ele dizia assim, olha, de onde você é? Ouvia a pessoa, dava atenção. E depois disse, olha, a tua causa é boa, é reta, mas não tem quem te ouça. Né? Não tem quem te ajude, não tem... E ele estava dizendo, olha eu aqui para te ajudar. E de repente, às vezes a gente pode agir assim sem sabedoria. A gente vê um irmão chateado, inflamado, um colega de trabalho, na faculdade, na escola, em casa, a gente vê uma situação se formando. Em vez de a gente ir lá com o extintor de incêndio, né? Apagar, apaziguar, o que é que faz? Mais lenha na fogueira. Taca gasolina. Né? Aí vamos trazer de situações de fora para uma situação na igreja. Aí, de repente, você vê um irmãozinho, uma irmã inflamada e tal. Não sei o que, nessa igreja, o pastor isso e aquilo. Aí, qual é a sua? Irmã. Vamos, né? Converse com o pastor, resolva. Pare de ficar comentando, falando, para não estar inflamando outras pessoas. Aí, essa seria a postura correta. A postura errada é mesmo, tá vendo? Não te entendem, não te ouvem. Mas eu estou aqui, viu? Eu estou aqui para lhe entender, para lhe ajudar, para... É mesmo, pastor, olha, não tem tempo não. É de um lado para o outro, olha, não liga não para as ovelhas, não tem tempo não. Não para falar com um cristão na terra não e conversar. Agora, se fosse rico, né, tivesse dinheiro, dava atenção. Mas porque é pobre, e começa, sim ou não? E o veneno destilando, e o veneno correndo. E aí, gente, isso é um estágio político, onde se está querendo criar grupos dentro da igreja. Os aliados se juntando, né? E aí você vê, gente, que quando a gente vai ler lá o livro, né, do Lealdade, ele fala sobre a quinta coluna, né? Que é justamente o quê? E aí, não sei se você, quem já leu o livro, lembra da história de um exército que foi guerrear contra outra cidade. E ali, eles colocam, né, alguns soldados poucos infiltrados dentro da cidade. E aí era uma cidade com muros e portões muito altos e quando eles chegaram lá diante da cidade que iam invadir, alguém perguntou, né, ao comandante, e aí, como é que a gente vai entrar? Está vendo não? Eu já infiltrei pessoas lá dentro. A quinta coluna. Na hora que a guerra começar, eles lá dentro vão abrir os portões e a gente vai entrar. E às vezes, gente, a gente sem sabedoria, por causa do estímulo emocional, lembra? Estímulo emocional que não é inteligente e a gente reage sem raciocinar e a gente age como? Na carne e não no espírito. E aí a gente muitas vezes está colaborando com a quinta coluna. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Mas às vezes a gente está abrindo a brecha para o espírito de confusão, de fofoca, de contenda, de deslealdade, de rebeldia, por conta da falta de sabedoria nessas situações. E aí, gente, a gente tem que pensar, o estágio político é um estágio perigoso, né? Onde os descontentes vão se juntando, né? Onde os descontentes vão se juntando. Eu não sei nas outras igrejas, mas falando na Querigma, o que eu vejo, nós pastores somos acessíveis a todos. Você só não conversa com a gente se não quiser. Agora, tem gente que quer que a gente adivinhe que você não está bem. Né? Que a gente adivinhe e tal. E as pessoas pensam que é fácil você tomar conta de igreja. Não é fácil. Mesmo que você não tenha outro emprego fora, pastor trabalha 24 horas. Porque até quando a gente está dormindo, a gente está preocupado.
A gente nem relaxa quando dorme. Essa é a verdade. E aí, às vezes, os irmãos querem que a gente adivinhe. É claro que às vezes a pessoa chega com a cara desse tamanho, a gente percebe que a pessoa não está bem, né? Mas às vezes você fica, mulheres principalmente, aí você pensa, está de TPM? Você já fica pensando, né? Eu dizia lá muito em São João, agora diminuiu bastante, né? Mas eu disse, a minha vontade era andar com um bisago aqui cheio de bolacha do lado. Porque quando eu visse alguém com cara feia, eu metia a mão, toma bolacha. Porque para mim, cara feia, para mim é fome, né? Então, gente, é difícil. Se você está com algum problema, chega e fala, marca um horário, conversa, diálogo, comunicação. Amém? Aí, mas o pastor não está vendo o que eu estou passando. Sim, ele está vendo, criatura. Mas e se Deus tiver dito para ele que tu está no deserto? E que a gente sabe que a gente não deve tirar ninguém de deserto. Quem tira é Deus. Amém? E talvez Deus está tratando com você, Deus está trabalhando. E aí, muitas vezes, os irmãos querem que a gente seja babá, psicólogo, professor, médico, fisioterapeuta. E as pessoas esperam tudo dos pastores. Não é assim não, gente. A gente é ser humano. E outra que a gente nem tem todas as habilidades como ser humano. Né? As habilidades que eu tenho, o pastor Luiz não tem. As habilidades que ele tem, eu não tenho. Eu não tenho a capacidade nunca de guiar a construção de uma igreja. Nunca. Nunca. Alisson disse que eu sou o atraso. Porque assim, tudo que ele quer fazer, eu boto terra. Ele só, se eu fosse te ouvir, menina, até hoje nós estávamos lá em Jurema, na caixinha de mosquito. Que era a igrejinha a primeira, né, que o povo apelidava caixinha de mosquito. Né, porque, meu Deus, eu tenho um morro de medo como diz, né, de enfrentar uma coisa dessa, construção. Já ele, né, tem coragem para tudo, assim, são habilidades que as pessoas têm. Ninguém é melhor do que ninguém, amém? Mas ninguém também é completo e perfeito. E às vezes a gente é imperfeito, cheio de falhas, mas a gente quer que o outro seja perfeito. É assim, veja a medida que a gente bota. Para nós, é bem aqui, ó. Mas para o outro, é aqui. Aí o outro não corresponde a, digamos assim, a projeção mental que eu faço, que eu gostaria que a pessoa fosse, a pessoa não corresponde, porque não tem como entrar dentro da minha cabeça e adivinhar como eu gostaria que ela fosse, aí a pessoa não presta. Agora você, florzinha de Jesus, cravo, você é bom o suficiente para estar cobrando dos outros essa perfeição? Porque às vezes a gente é falho em várias coisas, mas quer cobrar dos outros uma coisa que a gente mesmo não é. Sim ou não? A gente tem que entender que pastores são seres humanos também. Que têm problemas também. Que têm desafios também. Que passa luta também. Né? A gente não vive no céu, não. A gente vive na terra também. Então, assim, a gente tem que começar a pensar sobre isso, amém? O sexto estágio, que é o estágio do engano, que está lá em Ezequiel 28, 17, quando fala naquela, uns atribuem a Lúcifer, né? Alguns teólogos, que é quando ele se envaidece, né? Segundo lá, né, a Escritura, aquela pessoa que pode ser atribuída a Lúcifer ou não, de acordo com o estudo que você faça, alguns dizem que é, outros não, mas se envaidece demais. E entra num estágio de auto-engano, sabe? Quando você se acha demais. No estágio político, você já está achando que sabe tudo, que tem opinião para tudo, que é você que está certo e o outro está errado. No estágio do engano, você já entra num processo de auto-engano. E a gente sabe lá, o apóstolo Paulo já falava lá, se eu não me engano, em 2 Timóteo, no capítulo 4, que o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, né, muitos serão enganados por causa do espírito de engano. E aí o espírito de engano é quando eu só estou vendo o defeito do outro, o auto-engano, né? Só vejo a falha do outro, o defeito do outro, mas eu estou me enganando, achando que eu sou bom. Quando eu sou cheio de defeitos, de falhas, e muitas vezes eu querendo cobrar do outro uma perfeição, que eu estou longe. E aí tem o crente dodói, né? O crente mimado, que ele quer atenção, que ele quer cuidado, que ele quer mamadeira, que ele quer colo, que ele quer tudo, mas não faz nada por ninguém.
Não faz nada por ninguém, não ajuda nada, não fica, né? Fica ali só politicando, criticando, né? Olha, crente parado, né? Água parada cria dengue, crente parado cria dengue. Olha, pode observar, os políticos e críticos de igreja. Ele já trilhou o caminho, espírito dependente, né? Ficou ofendido, passividade. Na passividade você fica sem fazer nada. Por não fazer nada, você se torna uma pessoa crítica. Quem são os fofoqueiros da rua? É o povo que fica nas calçadas fazendo nada. Por quê? Tem tempo de ver quem sobe e desce rua acima, rua abaixo, sim ou não? É os jornalistas da cidade que dão notícia de todo mundo, desocupado, gente desocupada. E aí você é uma pessoa passiva, não faz nada, tem tempo para estar observando tudo. Ao você não fazer nada, você tem tempo de observar tudo. Eu quero você chegar aqui na igreja e se ocupar. Ajeita uma cadeira, limpa uma coisa, liga um som, liga uma coisa. Você não vai ter tempo para estar vendo nada, porque vai estar ocupado. Aí você chega, senta aí igual um rei, uma rainha, achando que é alguma coisa só para estar olhando tudo e criticando. Por que não vai trabalhar? Vá trabalhar, homem, se ocupe. Deus não gosta de gente desocupada, não. Deus não chama ninguém desocupado, não. Ixi, eu estou pegando pesado. Olha, estou me sentindo lá em São João, viu? Eu acho que nunca mais eu vou ser chamada. É a primeira e a última. Os irmãos vão dizer, eu chamo não, aquela pastora maluca, não. Os irmãos estão entendendo? E eu estou falando aqui porque Deus está mandando falar. Então, gente, os irmãos estão entendendo? O estado da deslealdade, gente desocupada, só sabe falar. Vá trabalhar para Jesus. Amém? E aí o estágio é justamente político, auto-engano. Eu é que sei. Se eu fosse o pastor, a pastora dessa igreja, eu fazia assim. Aí sabe o que era bom? Eu já disse muitas lições, eu agora parei de falar, assim, parece que os irmãos... Venha, eu lhe dou uma semana. Minha função, minha vida. Você assume. Quero ver se no primeiro dia você aguenta a pancada. Uma vez a gente fazia essa escola de líderes lá, a gente está voltando agora, por conta da pandemia. Voltando aos poucos ainda, agora com a reforma parou de novo. Mas a gente fazia essas escolas de líderes lá e era bem pesado, era nesse nível aqui, nessa vibe para mais. E os irmãos já iam assim, quando foi um dia, Deus disse assim, chama os líderes da igreja tudinho e divide os temas com eles, é eles quem vai dar, a escola de líderes. Minha gente, foi pau, viu? Teve gente que o diabo foi atrás, e foi ataque espiritual, e foi ataque de coisa. Aí eu disse, olha, tá vendo, vocês não acharam que era fácil? Nunca mais abrir a boca. Amém? Porque a gente fica, muitas vezes, gente, falando do que a gente não sabe. Só sabe o que é ser um pastor quem é. Olha, só sabe o que é ser pastor? Eu e pastor Luiz aqui. Só nós dois. Por mais que você trabalhe, e eu creio que tem muitos irmãos aqui que trabalham, ainda assim você não vai saber o que é o peso espiritual. Você não vai saber. Você só vai saber depois que o olhinho cair na sua cabeça. Aí você vai saber a partir dali o que é. Amém? Então não fale do que você não sabe. Não fale, criatura. Né? Muita ajuda quem não atrapalha. Pelo amor de Deus. Ajude, pare de falar. Amém? E o último estágio é a rebelião. Quando eu já, estou ofendido, estou com o espírito independente, ofendido, passivo, crítico, entrei no estágio político e de engano e auto-engano. Eu vou me tornar o quê? Rebelde. Mas os irmãos estão lembrando, começou como? Com uma emoção. Uma emoção só, uma. Eu era leal e fiel, mas o caminho da deslealdade do meu coração foi me tornando uma pessoa infiel, até eu me tornar um rebelde. E a gente vai ver a história de Judas, quando Judas chega para trair Jesus,
E ele chega ali, beija Jesus, dá o sinal para os guardas, olha, aquele que eu beijar é ele. E ali é um estágio de rebelião, gente. E sabe o que acontece quando a gente se torna rebelde? O próximo passo que a gente vai chegar, que é o 8º estágio, é a morte. E aí, olha, 2 Samuel 18, ainda terminando com Absalão, a gente vai terminar agora com Absalão e com Joabe. O início e o fim. O primeiro do estágio da deslealdade, que é o espírito dependente, um matando o outro. Veja, um espírito dependente matando um rebelde. E aí, quando a gente vai aqui, olha, para 2 Samuel 18, 14, ele diz aqui, então disse Joabe, não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E a ordem de Davi foi para Joabe e para todo o exército, não toca em Absalão. O que é que ele fez? Assim que viu, pegou o dardo, tá! Um espírito independente matando um rebelde. Quer dizer que quem entra para o caminho da deslealdade, os outros acompanham, vai acabar se matando, se destruindo, se autodestruindo. Podem ver quem é rebelde, que começa... Porque quem é rebelde não quer ir só. Sim ou não? Nunca. Rebelde não quer andar só. Ele quer formar um grupo. E aí veja 2 aqui, indo para o saco, porque depois Joabe é morto também. Então, gente, a gente tem que ter cuidado para a gente não trilhar esse caminho. Amém? E para finalizar, gente, só agora concluir, olha, 15 para as 9, mas eu vou tentar finalizar aqui. A terceira pergunta era, o que não é lealdade? A gente viu o que é deslealdade e o que não é. E a gente precisa diferenciar isso, amém? Lealdade seletiva. Lá em Provérbios 20, 10, é algo assim para a gente refletir. A gente, como ser humano, é como eu falei, como nosso primeiro estímulo é emocional, muitas vezes a gente é falho. Mas a gente precisa refletir sobre isso, amém? Então, Provérbios 20, 10 e 11 diz o seguinte, 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Então, quer dizer que eu agir com lealdade com um e com deslealdade com o outro, tá certo? Uma lealdade seletiva? Né? A gente tem que pensar nisso, porque às vezes, eu posso perguntar aqui, quem é leal aqui? Todo mundo vai dizer que é. Mas você já pensou se você é leal na totalidade? A todos, porque não adianta você ser leal a uns e a outros não. Aí vamos aqui, eu compro uma coisa a Edivone, a Marcleide e a Paulo. Faço 3 compras diferentes. Aí pago a Edivone, pago Marcleide e não pago Paulo. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa honesta, que cumpro meus compromissos? Não. Por quê? Eu paguei a 2, mas não paguei o terceiro. Os irmãos estão entendendo? Às vezes a questão é que a gente está agindo corretamente, mas não está agindo na totalidade. E aí a gente tem que entender, irmãos, que algo que Deus falou comigo, a gente tem que ter cuidado para a gente ser aliançado, mas não ser aliado de ninguém. O que é aliançado? Eu estou com a pessoa, mas não estou com os erros dela. E o aliado, ele está com a pessoa e com os erros. Ananias e Safira eram aliançados ou aliados? Aliados. Porque na hora deles concordar com o erro, né? Não era uma aliança. A aliança, eu estou com você, você comigo, até enquanto a gente está, olha, é certo? Mas o aliado, ele topa tudo. E aí, isso está ligado ao quê? A lealdade seletiva, né? Quando eu escolho pessoas para ser leais. E aí eu sou a uns, outros não. Da maneira como eu trato uma pessoa, eu tenho que pensar em contratar outra. E isso está ligado à questão do sentimento? Tá. É claro que a gente não vai simpatizar e gostar de todo mundo do mesmo jeito. Essa é a verdade. Amém? E quando eu estou falando aqui, provavelmente tem gente aqui que não vai com a minha cara. E está tudo bem. Isso é normal. É do ser humano. Amém? Só que lealdade é princípio e valor. Não é
emoção, não é sentimento. Então, embora talvez eu não vá, né, eu não tenha, digamos assim, uma facilidade emocional com alguém, eu não gosto do jeito da pessoa. Tem gente que a gente não gosta mesmo, é a verdade, sim ou não? Você não simpatiza, não encaixa, não conecta, é normal. Mas a Bíblia fala de algo que transcende isso, que é o amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor supera esses limites. Embora eu possa não simpatizar, não gostar, sabe? Mas eu tenho que pensar no amor, que é uma decisão. E a lealdade também é uma decisão, porque é princípio e valor emocional. Mas na hora que eu tenho um estímulo emocional, eu preciso ativar a minha razão. Humanamente falando, e espiritualmente falando. Na hora que minha emoção é ativada, que eu entro na carne, eu tenho que pensar pelo Espírito. Espiritualmente, meu Deus, me ajuda. Para eu não agir assim, para eu não ser tendencioso, né? Para eu não ser falso, né? Para eu não agir de um jeito, o outro de outro, tenho que pensar nisso. A lealdade, gente, não é omissão. Provérbios 27, capítulo 27, o verso 6, diz o seguinte: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então veja, leais são as feridas feitas pelo que ama. Quem ama diz a verdade. Quem ama corrige. Onde tudo se aceita não é amor, é omissão. Porque se você ama, você quer ver o outro caminhando bem. Amém? E aí é isso que é princípio de aliança. É você ser aliançado, não aliado. E aí tem, às vezes, muitas situações que eu e Alisson a gente não concorda. Inclusive, às vezes, até no conselho de pastores eu tenho uma opinião, ele tem outra. E às vezes ele já disse uma vez para mim: mas menina, tu não concorda com nada que eu digo? Eu digo, meu filho, ali a gente não é marido e mulher, não. Somos pastores e eu penso individualmente. Eu não sou aliada sua, não. Eu só sou aliançada, viu? E eu sempre digo a ele: cuidado, cara, porque se tu não dá certo, eu faço a fogueira, jogo você lá, chamo a galera, jogo a gasolina e eu toco fogo. Não pense que eu vou. Porque não acontece? Sou ruim, mas eu deixo bem claro para as pessoas. Eu tento mostrar sempre o meu lado ruim, para ninguém se iludir comigo. Inclusive ele. E aí, gente, a gente tem que ter esse cuidado, amém? E a última coisa que não é lealdade: adulação e bajulação, que está lá em Judas, no capítulo 1. Na verdade, Judas só tem um capítulo, né? Estou tentando achar aqui, viu, gente? Judas, é o último aqui. Judas, capítulo 1, verso 16, diz o seguinte: que os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Gente que fica adulando os outros por motivo interesseiro, que se aproxima de A e B, porque a pessoa tem status, tem dinheiro, tem influência. Isso é lealdade, gente? É falsidade.